E aí, galerinha do oitavo ano, beleza? Pura sem mistura, professor Rogerson com vocês do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha. Vamos lá, pessoal, hoje é a revisão para a prova, certo? Vamos tentar ser bem objetivos aqui. Não deu certo fazer pelo Google Meet, beleza? A gente fez o planejamento aí, mas não deu certo. Aconteceu um imprevistozinho aí, mas vamos fazer a revisão do mesmo jeito. Beleza? A aula é gravada, você assiste. Se tiver alguma dúvida, entre em contato e a gente vai desenrolando, certo? Muito bem, vamos lá. Pessoal, como eu tinha avisado, né? Nosso conteúdo foi capítulo 6 e 7 esse mês de agosto. Beleza? Então as questões são baseadas nos capítulos 6 e 7. Se você consegue resolver tranquilamente aqui, se você entender bem direitinho essa revisão, você vai fazer a prova tranquilamente também, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, sem perda de tempo, sem enrolação, vamos para o que interessa. Galera, é o seguinte, resolva o sistema de equações, e aí você tem duas formas, né? Tem o sistema de substituição, você resolve pela substituição ou pela adição. Eu gosto muito da adição, mas tudo depende do sistema de equações. Porque dependendo do sistema, na adição fica mais complicado. Então, aqui eu vou resolver pela adição, beleza? Então é o seguinte, ó. Eu vou cancelar esse x aqui, certo? Esse y, aliás. Esse y com outro y. Então o que é que eu faço? Eu simplesmente vou multiplicar tudo aqui por 2, beleza? Então o que é que acontece quando eu faço isso? Eu multiplico, ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. Eu já estou fazendo o jogo de sinal direto, viu? Mais com mais, dá mais, tal. Igual 2 vezes 17, dá 34. Certo? E o de baixo eu repito, simplesmente. Menos 2y igual a 20. Aí, para que eu faço isso? Para eu cancelar aqui, né? Ó, que eu fiz o chuveirinho, né? Distributivo. Para eu cancelar, ó. 2y menos 2y dá 0. Aí eu somo aqui, ó. 2x mais x dá 3x. Igual 30 mais 24, 34 mais 20 dá 54, né? E aí fica x igual a 54 dividido por 3, x igual a 18. Ok? 54 por 3 dá 18. Aí eu encontrei o valor de x, né? Simplesmente o que eu vou ter que fazer agora é substituir em alguma dessas duas, ou na primeira ou na segunda, para encontrar o valor de y. E eu vou substituir na primeira, que é mais simples, ó. X mais y igual a 17. Então já tem o valor de x, né? Então eu vou isolar y. Y igual a 17 menos x, né? Menos x. Isolei o y, porque eu já tenho o x, então eu vou isolar o y agora. Aí eu simplesmente vou fazer isso, ó. Y igual a 17 menos x. Quem é o x? 18. Y igual a menos 1. Entendeu? Simples assim. Encontrei o valor de x, encontrei o valor de y. E resolvi o sistema de equações. Show de bola, pessoal. Bem tranquilo, né? Então você tem que entender, pessoal, esse princípio aí, certo? Você tem que entender o princípio para poder desenrolar bem direitinho, legal, sem dificuldade. Você tem que desenrolar aí esse negócio. Certo? Aí o seguinte, você pode informar o conjunto solução, ok? Porque a solução é um par ordenado, né? Geralmente essa solução aí vai ser um par ordenado com os valores de x e os valores de y. Então você pode escrever a soluçãozinha bonitinha assim, ó. Solução vai ser igual a um par ordenado, onde x é 18 e y é menos 1.
certo? Essa é a solução do seu sistema de equações. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Resolva o sistema de equações. Mesma questão, né, vamos dizer assim, só que com equações diferentes. Pessoal, a mesma coisa. Essa daqui eu vou resolver pelo método da adição e já está bem simples, ó, porque é o seguinte. Eu tenho mais 1 sobre y e tenho menos 1 sobre y. Então aqui eu não preciso multiplicar mais ninguém, ó. Só cancelo, certo? Poderia fazer por substituição, né? Poderia fazer por adição, multiplicando por algum valor, se eu não pudesse cancelar direto. Esse aqui é porque eu já posso cancelar direto, né? Já estão com sinais opostos aqui, então eu já cancelo direto. Aí vai ficar, ó, 1x, 1 sobre x mais 1 sobre x, né? Então fica assim, ó, 1 sobre x mais 1 sobre x igual a 12 sobre 35 mais 2 sobre 35. Pessoal, isso aqui você tem que ter o conhecimento de fração, né? Resolver problemas com frações. Você sabe, nesse primeiro caso aqui, ó, que eu não posso simplesmente multiplicar o de cima com o de cima e de baixo com o de baixo, porque não é a multiplicação de fração. Se fosse a multiplicação, multiplicava de cima com de cima e de baixo com de baixo. Mas não é, é uma adição. Então eu vou para o meu velho MMC. Certo? E ainda tem outro detalhe, ó. Quando eu posso resolver por MMC, que eu faço MMC de x e x, né, ó, entre x e x, que eu vou dividir por quem? Por x. X por x dá 1. X por x dá 1. Então qual é o meu MMC? É x. Aí eu faço aquele esquema, ó. X dividido por x dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais x dividido por x dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Entendeu? Isso aqui vai resultar em, ó, 1 mais 1, 2 sobre x, não é? Beleza. Vou te mostrar uma outra forma de resolver, baseado nessa daqui, ó. Quando eu tenho denominadores iguais, o que é que eu faço com os numeradores? Eu só somo e conservo o denominador. Então isso aqui vai ficar assim, ó, 35, 12 mais 2. 12 mais 2, certo? Porque quando eu tenho uma soma de frações com o mesmo denominador, eu só conservo o denominador, certo? E somo os numeradores. A mesma coisa daqui, pessoal, ó. Eu não tenho denominadores iguais, então eu conservo o denominador e somo os numeradores, ó, 1 mais 1. Então eu provei para você que isso aqui dá certo, tanto nesse método simplificado, vamos dizer assim, como se você fizer o MMC. Tudo dá certo, beleza? Então, vou apagar aqui. E você fica com 1 mais 1, 2 sobre x, igual 12 mais 2 dá 14 sobre 35. E nós vamos vir bem para cá. Aí eu vou multiplicar agora em forma de x, né? Por que em forma de x, professor? É porque simplesmente eu estou passando uma coisa para um lado e para o outro. O 2 aqui não está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Aí ele vai ficar 35 vezes 2, entendeu? Ou então eu posso botar o 35 para lá. Tá dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar 2 vezes 35 igual. Aí o x passa lá para o outro lado multiplicando, ó. Tá dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar 14 vezes x. Então na verdade eu fiquei com o que aí, ó? 14x igual 2 vezes 35 dá 70. X é igual a 70 dividido por 14. X é igual a 5, não é não? Esse 5 vezes 14 dá 70, né? 5 vezes 10, 50. 5 vezes 4, 20. 50 com 20, 70. Certo? Aí, meu anjo, eu já encontrei o valor de x, não foi? Eu venho pra cá, ó, e encontro o valor de y. Certo? Muito simples assim. Ó, eu vou pegar essa equaçãozinha aqui. Vou mudar de cor para você ver aqui que tá diferente o negócio. Vou pegar essa, ó, 1 sobre x mais 1 sobre y igual a 12 sobre 35.
Aí eu tenho x aqui, não tem? Então vai ficar assim, ó, 1 sobre 5 mais 1 sobre y sobre 35. Certo? Trazer bem para cá. Eu tenho que isolar o y de um lado, né? Então vou jogar essa fração lá para o outro lado, o 1/5. Vai ficar 1 sobre y igual a 12 sobre 35 menos 1 sobre 5. Certo? Beleza? Aí você tem várias formas de resolver. Tem basicamente duas, né? Ou você faz o MMC entre os dois, ou então você iguala esse 5 ao 35. Para só resolver os numeradores normalmente. Você iguala os denominadores. Certo? Então você tem as duas formas. Eu vou fazer por MMC. Vou fazer o MMC entre 35 e 5. A linha ficou mais torta do que eu, não foi? Ó, aí você divide 5, 35 por 5 dá 7, 5 por 5 dá 1. Aqui eu tenho 7, 7 por 7 dá 1 e 1 é 1. 5 vezes 7 dá 35. Então MMC é 35. Aqui continua 1 sobre y igual. Aí 35 dividido por 35 dá 1. 1 vezes 12 é 12, menos. 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 1, 7. Certo? Então fica 1 sobre y igual 12 menos 7 vai dar 5. 5 sobre... Aí eu simplesmente vou fazer isso, ó. 35 jogo para o outro lado multiplicando, fica 35 vezes 1 dá 35. E o y eu jogo no y vezes 5 dá 5y. Aí eu vou ficar com y igual a 35, né? Beleza? Então o que vai acontecer? Y é igual a 35 dividido por 5. E y é igual a 7. Então o seu conjunto de solução aqui, ó, vai ser o par ordenado 5 e 7. Beleza? E tranquilo, né? Se lembre, o sistema de equação é só você saber que você tem que ou utilizar o método da substituição ou o método da adição. Essas operações com frações, MMC, pessoal, tem nada a ver com o sistema de equações. Se lembre bem disso. Eu estou tentando fazer isso, abrir a mente de vocês para essa ideia. Que você tem que entender onde é que está o seu problema para resolver a questão. Para não dizer, esse assunto novo é muito difícil. Não, pessoal. Os assuntos novos que vêm chegando são novas fórmulas, simplesmente são novas estratégias de resolução. Mas você pode olhar que a maioria dos problemas de matemática que você não consegue resolver está lá na base. É porque você não lembra como é que faz uma resolução de fração, uma operação com fração, você não lembra como é que faz um MMC e outras coisas mais. Aí você tem que estar revisando isso aí, certo? Revisando. Vai estar colocando culpa no sistema novo, na equação nova. Não, certo? Na matéria nova. Você tem que ter a base para poder a matéria nova ficar mais fácil de entender, certo? Então, beleza. Terceira questão diz assim, ó, quais as coordenadas dos pontos A, C, E, respectivamente? Pessoal, isso aqui é bem tranquilo. Ponto A, você vai ter aqui, ó, ligando o 6 e o 2, né não? Então esse ponto A aqui você tem no X, você tem o 2 e no Y você tem o 6. Aí ele quer o C, né? Ponto C, como é que você tem aqui, ó? Você tem o 4, ó, e você tem o 4. Você tem o 4 no X e você tem o 4 no Y. Então você tem que saber quem é Y e quem é X e quem é Y, tá? Quem vai ficar no X e quem vai ficar no Y. Que sempre o par ordenado vai ser assim, ó, XY, né? XY. Então você tem que saber disso. E o E vai ser aqui, ó. O X é 6 e o Y é 2. Então pronto. A, C e E. 2, 6, 4, 4, 6, 2.
Letra A, escova de dente. Muito tranquilo. Vamos para a quarta questão. Qual o ponto de encontro do sistema de equações abaixo? Pessoal, é o seguinte. O ponto de encontro, você tem um sistema de equações, né? Aqui você tem a equação de primeiro grau, não é? Beleza, você não tem nenhuma variável elevada ao quadrado. Então, a teoria é o seguinte. Você vai ter, por exemplo, duas equações, vamos supor, uma passando assim, né? O gráfico de uma equação e o outro passando assim, por exemplo. O ponto de encontro é aqui, ó. Certo? Então assim, você tem que ir fazendo tentativa e erro até encontrar. Beleza? Que é um ponto onde as coordenadas vão ser as mesmas, tanto para uma equação, ó, vamos supor que aqui é a equação 1, como para a equação 2. Você tem que encontrar as mesmas coordenadas para aquele ponto, tanto na equação 1 como na equação 2. Beleza? E aqui é tentativa e erro, não tem ponto de correr não. Você vai pegar aqui, eu vou batizar essa de 1 e essa daqui de 2. Certo? Então vamos supor, você pode até fazer a tabelinha, né? Para a equação 1, você vai ter os valores de x, você vai ter o valor da própria equação, x menos y igual a 1, certo? E você vai ter os valores de... Você vai ter o par ordenado aqui, né? Aí você vai ter que encontrar os pares ordenados, entendeu? Você vai encontrar, vai substituir o valor de x aqui nessa equaçãozinha, vai encontrar os pares ordenados aqui, o valor de y, e vai encontrar os pares ordenados x e y. Beleza? Você pode organizar assim, ó. Aqui eu tenho, vou colocar logo o par ordenado aqui, ó. X, y. Então é o seguinte, vamos supor que você atribui para x o valor 1. Aí vai ter, ó, 1 menos y igual a 1. Aqui, ó, 1 menos 1 igual a y. Foi o que eu fiz. Menos y, joguei para o outro lado, ficou mais. Peguei esse 1 que estava positivo, joguei para o outro lado, foi negativo. Aqui é referido, né? Ou seja, y igual a 0. Então teu par ordenado aqui vai ser 1 e 0. X é 1, y é 0. Encontrei o seu primeiro par ordenado. Então, igual a 0. Vamos fazendo a outra aqui paralelamente. 2x. Você tem o valor de x, vou trocar a cor aqui. Você tem o valor de x. Você tem o valor de 2x mais y igual a 11. Você tem o par ordenado x, y. Beleza? Vamos atribuir x aqui igual a 1. Tem erro. Vai ser 2 vezes 1 mais y igual a 11. Aí vai ficar y 11 menos 2, né? Y igual a 9. Teu par ordenado aqui é 1 e 9. Né? O 2 aqui está multiplicando. Tá 2 vezes 1 dá 2, né? Aí ele está na adição, passa para o outro lado na subtração. Isso aqui eu não vou entrar em muito detalhe, pessoal. Essas operações, como tá acontecendo, porque assim, já é pra você saber fazer esse jogo, né? Joga para um lado, joga para o outro, tal, né? Beleza, então x sendo 1, não bateu o y, né? Vamos para lá, vamos para frente. Vamos testar aqui o x sendo 2. Vai ser assim. Eu posso reorganizar, certo, pessoal? Isso aqui para ficar mais rápido também de encontrar, beleza? Como é que você organiza, né, professor? Faça o seguinte, ó. X menos y. Ó, eu peguei o menos y, joguei para o outro lado, ficou positivo, né? Tava na subtração, foi para adição. Esse 1 que tava na adição foi para o outro lado na subtração. Eu a x menos 1. Então vou substituir logo aqui, ó. Y é igual a x
rápido, né? Pra gente fazer a conta. E aqui do mesmo jeito, vou isolar o y de um lado, ó, vai ficar y igual a x. O 2x está na adição, passa para o outro lado na subtração. Certo? Então y igual a 11 menos 2x. Sei que fica mais rápido de fazer. Aí vamos lá. X igual a 2, né? Y 2 menos 1, né? 2 menos 1 dá 1. Então a coordenada vai... O ponto vai ser 2 e 1. É o x 2, y 1. Vamos ver se dá certo aqui. X sendo 2. Y vai ser igual a menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 11 menos 4. Então o ponto aqui eu tenho 2 e tenho 7. Se for 3, vai ser igual 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Então vai ficar 3 e 2. E aqui eu vou fazer a y vai ser igual a 11 menos 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 é 6. Né? 11 menos 6 5. Então aqui vai ser 3 e 5. Bora. Vamos testando. 4. Y vai ser igual a 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. Então dá 3. Minha coordenada aqui vai ser 4 e 3. E eu colocar 4 vai ficar y igual a 11 menos 4. 2 vezes 4 é 8. 11 menos 8 dá 3, né? Aqui vai ficar y é 3. Certo? Opa, pera ainda. Bateu. Olha aí, ó. Que deu certo, ó. Tá aqui para ordenado. X é 4, y é 3. X é 4, y é 3. Entendeu, pessoal? Então é simplesmente isso. Nada mais além disso. Certinho? Agora sim, você tem que ir fazendo, né? Tem que ir fazendo até uma cor que vai, você nota que às vezes vai ficando parecido, ó. Por exemplo, tá 1 0, 1 9, 2 1, 2 7, 2 3 5, ó. 3 2 3 5, tá ficando parecido. E aí 4 3, 4 3, aí bateu, né? Aí qual o ponto de encontro do sistema? Aqui, ó. 4 3, 4 3. Coincidiu nas duas equações aí. Beleza, pessoal? É muito simples, tranquilo. Se você quiser traçar o gráfico, você traça. Ó. Só que é assim, você não tem a metade certinha, né? E aqui você tinha que traçar, ó, nos pontos, ó. 1 0, 1 0, 2 1, ó, 2 1. Aqui é 2 e aqui é 1. Aí 3 2, ó, aqui é 3 e aqui seria o 2, certo? E 4 3, ó. 4 e o 3. Aí você traça aqui, ó. Tracei um. Agora o outro, como é que fica? O outro é 1 9 1. Aí o 9, ó, lá em cima, né? Vamos supor que fosse bem aqui o 9. 9 1 9. Aí 2 7, 2 e o 7, ó.
certo? 3 e 5, vamos supor que o 5 fosse aqui, ó. E 4 e 3, 4 e 3. Aí quando você traçar a outra reta aqui, ó, eles iam se encontrar aqui, tá vendo? 4 e 3, esse é o ponto de encontro do sistema. Entenderam aí, pessoal? Então você pode ir traçando as retas. Se você tiver uma régua, você traça 2 pontos em cada um e vai conseguir encontrar. Porque na régua você faz a escala bem direitinho, né? De 1 em 1 centímetro, tal, bem direitinho. Uma folha que tem espaço. Aí quando você cruzar a reta aqui, você encontra 2 só. Em cada equação dessa, você encontra só 2 pontos. Aí traça a reta. Aí você vai ver onde é que eles vão se encontrar. Só que tem que estar tudo dentro da escala, bem direitinho. Certo? Eu fiz mais aqui para poder você ver que você pode ir fazendo até encontrar. E lhe mostrei no gráfico que se você tiver a reta para fazer na escala bem direitinho, você vai conseguir também. Beleza? Aqui, pessoal, agora vai entrando para a parte aí de estatística, né? Capítulo 7. OK? Aí, seguinte. Presta bastante atenção nessa questão aí, como é legal, ó. Pessoal, é o seguinte. Essa questão você vai ter que calcular o percentual e o ângulo, certo? Até anotei aí para você se orientar logo. Aí o percentual é o seguinte. Você tem que somar a primeira quantidade, beleza? Você somar aqui 250 mais 450, você vai ter 700, né? 500 com 200, 700. E aqui você tem mais 700, né? Aqui você tem 700 e aqui você tem mais 700. Então total você tem 1.400. Total. Vou até anotar aqui, ó. Total tem 1.400. Certo? Aí como é que você calcula o percentual disso aqui? Você pode fazer a regrinha de 3, certo? Ó, por exemplo, 1.400 estabelecimento equivale a 100%, né? 50 estabelecimento equivale a quantos por cento? Entendeu? Aí você vai e faz a operação 1.400 e multiplica x, que você vai multiplicar em x assim, ó. E vai fazer a igualdade, né? 250 vezes 100 vai dar 250 vezes 100 aumenta 2 zero. Aí x igual 25.000 dividido por 1.400. Cancela 2 zero com 2 zero, fica 250 por 14 dividido por 14. 25 por 14 dá 1, 14 para 25 sobra 11, baixo 0. Aí 11 dividido por 14, 110 por 14 vai dar o que? 5 dá 75, 6, 7, né? 70 com 28 dá 98, né? 98, 12, sobra 12. Sobra 12. Aí vírgula, baixo 0. Só dá umas dízimazinhas aí, né? 8, 8 vezes 14 vai dar 80 com 30. 110, 112, sobra 8. Entendeu? Aí baixo 0. Aí aqui vai dar 5. Que dá 70, sobra 10, baixo 0. E aí vai, ó. 17,85%, né? Essa é a base aí. Dá pra você fazer manual, né? Que eu gosto de fazer manual. Então, aproximadamente aqui a porcentagem 17,85%. Deixa eu ver se eu coloco tudo aqui dentro para não ficar lá fora. 17,1%. Certo? Você pode fazer essa regra de 3, nada, ou pode fazer direto, que eu gosto de fazer direto também. Eu pego só assim, ó. Qual o total? 1.400. Eu quero saber a porcentagem de 250, né? Então só pego 250 e divido por 1.400. Aí depois eu multiplico o resultado por 100. Se eu dividir 250 por 1.400, vai dar 0,1785.
muito final. Aí vai ficar 17,85. Entendeu? Da mesma coisa. Eles querem fazer a reguinha de 3, toda, né, esquematizadazinha e tal, ou se quer fazer direto. Esses cálculos direto que eu fiz. Se você quiser, não é obrigado a aprender por ele não, né? Tudo bem. 450 eu divido por 1400 e vai dar 450 dividido por 1400 vai dar 0,14. Aí você multiplica por 100 vai dar igual a 32,14. Essa porcentagem é 2,14% do total. Aí agora vai 180, né? 180 por 1400 vai dar 0,1285, certo? Aí eu multiplico por 100 e fica 12,85. 12,85%. Simples assim, pessoal. Direitinho, dá tudo certo. 520 agora. 520 dividido por 1400 vai dar 0,37. Aí eu multiplico por 100 e vai dar igual a 37,14%, né? 37,14%. Beleza? Tranquilo assim. Descobrir a porcentagem. Agora tem que descobrir o ângulo, né? Qual a forma do ângulo, hein? Quem lembra? Alfa é igual a 360 vezes da, não sei se é FC que ele chama, tem um nomezinho lá, FC, né? FC, que é a frequência da classe, dividido por FT, que é a frequência total. FT 360 vezes a frequência da classe dividido pela frequência do total. Que frequência é essa, professor? É o seguinte: o ângulo desse primeiro aqui, ó, tu vai fazer assim, ó, 360 classe 250 dividido pela frequência total, que é 1400, certo? Então é só isso que tu vai fazer. Aí vai e multiplica tudo aí. Cancela se quiser, ou cancela esse zero com esse zero. Esses dois zero de baixo. Aí vai ficar 36 vezes 25, que dá 900, dividido por 14, que vai dar igual a 64,29 graus, certo? Esse primeiro ângulo. Professor, tem outra forma de resolver, não tem? Tem sim, meu anjo. É só você fazer 17,85% de 300. Então, 17,85% de o D na matemática é multiplicação, certo? É 20% de 350. Então, entendeu? O D vai ser a multiplicação. Então tu vai fazer isso aqui, ó, vezes 360. Só que presta atenção, né? 5%, você divide por 100, certo? Aí vai dar 17,85 vezes 360 dividido por 100. Então vai dar aí, aqui essa conta vai dar 64,26 graus. Professor, por que deu diferente, hein? É por causa do arredondamento aqui, cara, ó. Esse 17,85, lembra que foi aproximado? Aproximado, certo? Aqui ele sai mais exato o ângulo, ó. Beleza? Então você pode fazer por um dos dois.
vai ser mínimo aí, tanto faz. Certo? Então, primeiro aqui, pessoal, primeiro ângulo é 64,29. Vou colocar aqui, ó, 64. Beleza. O segundo cálculo é 450, né? Então o ângulo vai ser igual 360 vezes da classe dividido por FT, que é a frequência total. Isso aqui vai ser vezes 450, que é a frequência da classe, dividido por 1400. Posso cancelar esses dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Tem multiplicação e fica tudo mais tranquilo. Fica 36 vezes 45, que dá 1620, dividido por 14, que vai dar 115 115,71. Entendeu aí? O outro vai ser 180, né? Então é 360 vezes 180. Cancela os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, a mesma coisa. 36 vezes 18, 648, dividido por 14. Terceiro grau aqui vai dar 46,29. 46,29%. E o outro é 520. Vai dar 36 vezes 52, dá 1872, dividido por 14, que vai dar aproximadamente 133,1 grau. Beleza, pessoal. $360 batido. Eu tava aqui só somando esses ângulos aqui, porque porcentagem, né? Porcentagem não, é só ângulo, é grau, né? Tá somando esses graus aqui, ver se batia com 360. Deu certinho, 360 graus. Beleza? Essa fórmulazinha, até deixar a fórmula aí. Então, pessoal, é assim que você resolve essa questão. Se você tiver dúvida, você me pergunte, por favor. Beleza? Para não ficar dúvida. Aí você pode construir, né? Se for o caso. Transformar em um gráfico setorial, esse faz um gráfico. Se caso a questão lá da prova pedir realmente isso, que eu provavelmente não vou pedir para você desenhar, né? Vai ser pelo formulário, múltipla escolha e tal. Mas aí você vai ter a noção, ó, que esse primeiro aqui ele tem 60 graus, né? 64 graus. Então vamos supor que ele esteja bem aqui, ó. Se eu fizer assim é 90, né? Mas ele não tem 90, ele tem 64. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Vamos supor, né? Aí esse outro tem 115, ó. Daqui para cá é 180. Vamos supor que ele baixa bem aqui assim, né? Um exemplo, né? Aqui eu tenho 250 lojas. Aqui eu tenho as 450. Aí outro é 40, né? Se eu fizer aqui é 90, a metade 45. E aqui são 180 lojas, né? E aqui sobrou os 133 graus, que são 20 lojas. Entendeu? Então ficaria mais ou menos assim o gráfico. Só para você ter uma ideia. Aí com aquela régua de
de grau, né? Uma réguazinha redonda que tem os graus, aí você consegue fazer bem preciso aí o desenho, beleza? Vamos lá. Questão de número 6. Calcule a média aritmética dos números abaixo aí. Pessoal, aritmética é tranquilo, né? Você soma os números, divide pela quantidade de números. 2 mais 5 mais 10. Isso aqui você não pode errar essa questão. Você divide por 4, né? Soma os números, divide pela quantidade de números. Aqui vai dar 7. Ó, 2 mais 5, 7. 7, 7, 14. 14 mais 10 dá 24. 24 por 4 dá 6. Pronto. Média aritmética é isso aí. Soma os valores, divide pela quantidade dos números. A outra questão fala de média ponderada. A média ponderada, a diferença é que tem o peso, né? Média ponderada, você tem o valor, você tem o peso. Então você vai somar todo esse conjunto, certo? O valor mais o valor com o peso. E aí geralmente eles chamam de A, né? Vai ser A1, por exemplo, mais P1, né? Que é o valor 1 mais o peso 1. Aí multiplica. Não, ele soma, né? Na verdade aqui não é mais, não. Aqui é multiplicação. Você multiplica o valor peso 1, aí soma o valor 2 e multiplicado pelo peso 2 e soma o valor 3 multiplicado pelo peso 3. No caso aqui eu tenho 3 valores, né? E no final eu divido pela soma dos pesos. P1 mais P2 mais P3. Certo? Então você tem que saber fazer isso aqui, montar essa ideia aqui. Então a média ponderada vai ser, quem é o valor 1 é 3, quem é o peso 1 é 2. Aqui ele diz para montar a média ponderada dos números 3, 4, 5, de peso 2, 3 e 4 respectivamente. Então o valor 3, o peso dele é o 2, aí mais o valor 2 é o 4, o peso dele é o 3, ó, certo? Mais o valor 3 é o 5 e o peso dele é o 4. Divido pela soma dos pesos. Quem são os pesos? 2 mais 3 mais 4. Ponderada vai ser igual 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 3, 12, mais 4, 20. Dividido por 2 mais 3 dá 5, 5 mais 4 dá 9. Média ponderada é igual 32 com 6 dá 38, é? 20 com 12, 32 mais 6, 38. Dividido por 9. Final da história. 38 por 9. Dá 4 vezes 9 dá 36. Sobra 2,0. Dá 2. 2 vezes 9, 18 para 20. Falta 2. 0. Eu tô vendo a dízima periódica, né? Então aproximadamente 4,22, né? Aproximadamente 4,22. Prontinho, pessoal. Aí vamos lá. Média ponderada foi, é só ficar ligado no valor e no peso daquele valor, certo? Aí a outra questão é para calcular a média geométrica. Média geométrica vai calcular como? Você pega a raiz, né? Vamos supor que aqui é como se fosse n, né? Esse índice aqui, porque esse n, vamos colocar, representa a quantidade de números, certo? Você vai fazer a média geométrica entre, vamos supor, o valor 1 e o valor 2. A1, A2, exemplo, né? Ou V1, V2, né? Se você quiser colocar V1, V2, valor 1 vezes valor. Então você multiplica os valores, depois tira a raiz daquela quantidade de valores.
média geométrica vai ser igual. Aí você olha, eu tenho quantos valores? Tenho 2, né? Então vai ser raiz quadrada. E a raiz quadrada não precisa nem escrever, né? O valor 1 é 20, o valor 2 é 5. A média geométrica vai ser 20 vezes 5 dá 100. A média geométrica é igual a 10. Assim. Beleza? Professor, se eu tivesse 3 números, vai ser raiz cúbica. Se eu tivesse 4 números, raiz quarta. Se eu tivesse 5 números, raiz quinta. Os números eles se multiplicam aqui dentro do radical, certo? Questão 9. Calcula a probabilidade de ao lançar um dado perfeito. Probabilidade. A forma da probabilidade nós aprendemos que é bem simples, né? É simplesmente a probabilidade desse evento acontecer vai ser o número de elementos dividido pelo número de elementos do meu conjunto universo, que é o meu espaço amostral. Você já, quem assistiu a aula passada viu que tem o espaço amostral e tem o evento. Espaço amostral são todas as possibilidades daquilo, todas as possibilidades possíveis de acontecer qualquer tipo de evento, né? E o evento é aquilo que eu quero que aconteça. Então você pega aquilo que você quer que aconteça e divide pelo total de possibilidades de acontecer qualquer coisa. Um exemplo, no dado eu tenho 6 números, né? O meu conjunto, o universo aqui, o meu espaço amostral são 6 números, que é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Por isso que eu coloquei aí dado perfeito, certo? É um dado tradicional e sem vício, né? Não é viciado. Aí esse conjunto universo são todas as possibilidades. Quando você lança o dado, você tem todas essas possibilidades de acontecer e sair qualquer um desses números, né? Lembrando que o que é sair um número no dado, professor, é aquele número que fica voltado para cima, beleza? Então quando você lança um dado, você tem essas 6 possibilidades, mas o seu evento é simplesmente o 4, que ele não quer que saia o número 4. Então o seu conjunto, que é o seu evento, é o 4. E agora você só simplesmente conta o conjunto U, que é o teu espaço amostral, que eu tenho 6 elementos, 2, 4, 6. E eu conto a quantidade de elementos do meu conjunto de eventos. E agora é só substituir na fórmula. Probabilidade do evento A acontecer sobre 6. Entenderam aí, pessoal? Muito simples, né? Você tem que ter essa noção, que é o espaço amostral e o que é o meu evento. Aí você montando o conjunto assim, tranquilo, show de bola. E você vai descobrir a quantidade, quem é NU e quem é NA. Esse NU é o número de elementos do conjunto universo, que é o teu espaço amostral, e o número de elementos do conjunto A, que é o teu evento, é o que tu quer que aconteça. Beleza? Questão 10. Calcula a probabilidade de sair um número par ao lançar um dado perfeito. Então vamos lá. A probabilidade do evento A acontecer é o número de elementos do conjunto A dividido pelo número de elementos do conjunto amostral. Aí como é que tu vai fazer? Quem é o teu conjunto universo? Teu espaço amostral quem é? É o dado, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. De elementos do conjunto universo. Quantos elementos tu tem aí? 2, 4, 6. Quem é o teu evento? Aí tu vai ver, ó. Número par. Quais são os números pares do teu conjunto universo? Tem o 2, tem o 4, tem o 6. Quantos elementos tem no conjunto A? N de A. Tem quantos elementos? Tem o 3. Então a probabilidade aqui é muito fácil, né? A probabilidade do A acontecer vai ser 3 sobre é igual a 1 meio e vai dar igual a 50%. Bem tranquilo, é só tu substituir nessa forma, foi embora. Tá bom, pessoal? Ó, se ficar alguma dúvida, você assiste
essa parte de novo. Você ficou com dúvida. Se a dúvida persistir, você me pergunta, ok? E sexta-feira é a nossa prova. Tranquilo, pessoal? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.